muito prazer, uma alegria muito grande poder trazer essa responsabilidade tão grande que nós acolhemos com tanto amor, em poder falar um pouquinho sobre as encarnações de Joana de Ângeles, traçando esse estudo, essa reflexão sobre a evolução desse ser ao longo das encarnações. Em psicologia analítica, nós temos um termo, e eu vou procurar não ser tanto assim teórica, né? Vou tentar trazer a teoria de uma maneira muito prática, até para acolher os nossos corações. Esse termo se chama o processo de individuação. O que seria basicamente esse processo? É a nossa jornada, por exemplo, aqui nós estamos encarnados, eu estou hoje Edna, né, nessa encarnação. Então, o que seria o meu processo de individuação? Seria todas as minhas vivências, estando aqui como Edna, e o que eu faço deste meu processo reencarnatório, podendo fazer enfrentamentos das minhas qualidades, dos meus defeitos, e aperfeiçoando os meus processos pessoais, lidando com elementos que muitas vezes para nós são obscuros, que nós não temos contato, que nós não percebemos que somos. Muitas vezes a gente percebe o que o outro é, muito mais fácil para nós estarmos em contato com o outro. Então, um ser que vai se individuando, né, ele vai se percebendo, ele vai tomando consciência de quem ele é, e esse processo vai sendo aprimorado dentro do seu íntimo. E isso também acontece quando nós conseguimos, ao longo dessa jornada, entrar em contato com o meu propósito de vida, quando eu consigo também compreender para que eu estou aqui, qual é a minha função, e eu também me entrego a essa função, né? Isso vai me fazendo entrar neste processo profundo de conhecimento da minha alma, da minha essência, né? E isso tem a ver com todos esses elementos que nos permeiam. Em psicologia, nós vamos analisando essa jornada desse ser num processo reencarnatório. Então, assim, vamos entender que é tão amplo que quem de nós consegue individuar em uma única encarnação, né? Seria uma missão quase que impossível. Baseado nisso, nós pensamos assim: por que não trazer este conceito teórico que é tão brilhante, tão incrível, para analisar os processos reencarnatórios? E aí pensamos na nossa nobre mentora, em Joana de Ângeles, que deixa as suas observações reencarnatórias, ela vai contando para Divaldo, ela vai trazendo essas informações ao longo dessa jornada que ela faz com o Divaldo. Então, por que não poder analisar cada encarnação vivenciada por ela? E nós temos as 4 principais, né, que são divulgadas, que nos são oferecidas como informação, e poder refletir: olha que maravilha, este ser que vai gradativamente alimentando elementos e se fortalecendo como um ser que hoje se apresenta como Joana de Ângeles, deixando todo esse legado das obras psicografadas, todos esses elementos que nós temos aqui como um processo de tão profundo oportunidade de aprendizado. Então, esse estudo que nós estamos angariando, e ele é interminável, meus amigos, assim, eu diria para vocês que cada vez que nós vamos lendo Joana, ouvindo as histórias dela, pegando um texto sequer, um texto, uma mensagem, nós vamos aprendendo muito mais sobre ela e muito mais sobre o quanto é amplo e infinito esse processo do autodescobrimento, um processo de tomada de consciência. Então, vamos traçar essas 4 encarnações principais. Eu vou colocando aqui de uma maneira
mais sucinta, porque, é claro, é muita informação, e aí eu sinto que a gente vai conseguindo, nós vamos conseguindo compartilhar essa reflexão. A primeira encarnação que nós temos como base é Joana como Joana de Cusa. Então, nós vamos voltar lá um pouquinho no tempo, na era cristã, né? E imaginar aquele cenário todo de Jesus ali, começando a fazer aquelas primeiras aparições, né? Começando a divulgar todo aquele legado que ele veio para nos trazer, né? Para nos deixar como uma infinidade de reflexões. E Joana, ela está bem ali naquele cenário. Joana de Cusa também já nos deixa uma reflexão do movimento feminino da época, né? Então, por que Joana de Cusa? Porque era assim que se apresentava grande parte das mulheres daquela época. Ela era esposa de Cusa, né? Ela era esposa do Cusa, que era um nobre funcionário de Herodes. Então, ela já tinha, já se apresentava com este nome. Um homem que ela não se afeiçoava com a forma como ele se apresentava e aquilo que ele representava frente ao seu senhor Herodes. Um homem que vivia uma situação de privilégios, e ela também era beneficiada por esses privilégios da corte, mas os serviços ali prestados, eles não tinham um cunho para ela de um sentimento de serem benéficos, de serem apropriados. Ele fazia muitos serviços que na alma dela, ela já sabia que eram impróprios, ilegais, e ela vivia aquele casamento sempre muito voltada para aquele sentimento de um grande pesar por aquele trabalho que o marido oferecia. E ela começa a ouvir falar sobre Jesus. Veja que lindo, quando ela começa a ouvir sobre aquele homem, aquelas palavras, aquelas indicações, aquele repertório toca o seu coração de uma maneira tão grande que ela começa a sair do palácio onde ela morava, escondida, troca as vestes de roupa, tudo para que consiga sair sem despertar grandes interesses, grandes olhares, e vai à busca de Jesus, de ouvi-lo, de escutar. E ali muitas vezes ela fica de longe, e aí nós vamos pensando que delícia, né? Imagina nós assim, um pouquinho distante, ali só ouvindo Jesus traçando todo aquele conhecimento. E ela se encanta. E quando ela escuta aquelas palavras, aquelas indicações, ela diz: é isso que toca a minha alma. Né? E em psicologia nós falamos muito, né, desse sentimento do luminoso. Nós somos tocados, a nossa alma é tocada. E ali ela sente que está sendo abastecida por aquele ser. E ela consegue falar com Jesus e diz que tem vontade de abandonar toda a família, aquela vida, e poder seguir junto com Jesus. E ela é orientada pelo próprio mestre que, olha, Joana, você tem uma função frente à tua família. Você tem um movimento importante com o seu marido. Siga com ele. Cumpra a tua missão. E entusiasmada, né, reforçada pelo próprio Jesus, ela segue, mas ela mesmo assim ela consegue contribuir com a obra do Cristo. Então ela consegue dispor de recursos financeiros que é levado para Jesus, para aquele movimento, podendo tirar sem que fosse percebido ali da sua família aquele recurso financeiro para poder contribuir com a obra de Cristo. E aí vai se passando os anos, vem a crucificação
e Decusa vem a desencarnar, e após o seu desencarne, sim, ela faz um movimento muito feminino na história, de continuar levando esse legado de Jesus para as pessoas, né? E vocês sabem, é histórico que todos aqueles que não negam Cristo sofriam grandes penas, né? E na época, ela é levada a ser queimada com o seu filho, porque ela não nega Jesus. Quando perguntam, Joana, e Jesus, e por que esse movimento? E ela não nega, e ela atribui tudo aquilo que ela acredita sobre o que ela viver até ali, ela é queimada. E um movimento muito lindo que acontece nesse cenário é que enquanto o seu corpo entra em chamas, ela escuta a voz do próprio dos servidores ali dos soldados, né? E ela escuta, e é isso que teu mestre te ensinou? É isso, a morrer queimada? E ela diz, não só isso, mas também a vos amar. E neste momento, com o seu corpo, quando começa a queimar em chamas, ela relata para Divaldo que ela é anestesiada por uma força tão grande que vem de uma voz que ela escuta do próprio mestre dizendo: pode vir que o meu reino te espera, o reino do meu pai te espera. Você cumpriu a sua missão e agora você será acolhida por nós. Então ela é recebida pelo próprio Cristo naquele momento de dor e de sofrimento, né, do corpo físico, porém a sua alma abastecida por aquele legado tão enorme. E aí nós vamos começando a entender e a aprender o quanto Joana de Cusa, ali, né, como Joana de Cusa, ela já está nos ensinando tanto, né? Nos ensina a ser tocado por uma questão que transcende, que toca a nossa alma. Ela vai nos ensinando que isso é tão possível quando nós nos abrimos, né, de verdade a esse sentimento. Ela já começa essa jornada nos ensinando o quanto é importante não desistirmos daquilo que acreditamos, de honrarmos propósitos, né, muito importante, e especialmente, né, da conexão da nossa alma, né, com aquilo que de verdadeiramente importa na nossa jornada. Então, Joana de Cusa é essa mulher que na era cristã já é uma mulher muito à frente de seu tempo, né? Porque hoje, se pensarmos, nós conseguimos ter recursos da modernidade para lidar com algumas situações que na época eram muito mais difíceis, né? Então, fica aí já Joana de Cusa tocando os nossos corações. Eu espero, né, que esteja tocando o coração de cada um de vocês. Então, a próxima encarnação, né, a segunda, seria a Clara de Assis. E aí nós vamos pensar Itália, século XIII. É muito bonito esse movimento, porque a mãe de Clara de Assis, ela tem uma visão quando estava grávida da filha, de que a filha seria um ser de luz, um ser que iluminaria por onde estivesse. Ela seria como uma lâmpada a iluminar. E nessa situação que nesse movimento, nessa vibração que nós vamos pensando em Clara de Assis, como um ser muito iluminado, uma menina que desde a infância já apresenta os traços físicos mesmo, muito bonito, muito sensível, é aquela criança que já desperta olhares pela doçura, pela delicadeza, e é sempre o que nós encontramos como características de Clara. E ela sempre segue numa família bem abastada para a época, com recursos financeiros, então ela acaba tendo
ali recursos, né, de uma vida tranquila, de uma vida muito acolhedora, sem grandes, com privilégios até para a época, né, sem passar nenhum tipo de dificuldades de ordem material, e muito ligada à Igreja Católica, né, a sua família. E ali ela sempre participa dos movimentos religiosos, de missas, ela ouve os sermões, inclusive, assim, o padre gosta muito dela, ela sempre está muito presente. E quando ela completa 18 anos de idade, ela vai ela ouve Francisco de Assis, né, trazer ali um sermão, poder falar a sua fala, e ela é tocada por Francisco de Assis. Eu gosto muito daquela imagem que às vezes, nós utilizamos nos estudos, do qual está Clara e Assis andando, um do lado do outro, assim. E se vocês pudessem imaginar, né, os dois assim caminhando, é esse movimento que acontece, esse sentimento que Clara tem de união com Francisco desde o primeiro dia em que ela esteve com ele. Nesse sentido, nós já vamos observar novamente essa alma sendo tocada por algo que abastece o seu coração, né? Então, assim, como Joana de Cusa, nós vimos que ela ouviu falar de Jesus e o coração transbordou, né, assim, de contentamento. Ela viu que a alma foi tocada. Neste momento, como Clara de Assis, ela ouve Francisco e aquelas palavras, aquela informação também toca o seu coração. E a partir dali, ela não consegue mais deixar de escutar esse coração. Existia o movimento franciscano acontecendo na época, né? E ela decide seguir, abandonar mesmo toda aquela facilidade, aquele bem-estar, aquela acomodação da família onde ela vivia e segue junto com esse movimento, né? Inicia a Ordem das Clarissas, né? Para aquele movimento religioso, vamos colocar assim, da época, ouvindo ali o seu coração. Então, nós vamos pensar que é uma decisão muito forte que é tomada para aquela época, né? É uma decisão de abandonar família, de deixar, né, os préstimos daquela boa vida em que ela estava vivendo, né? E poder trazer para sua alma os votos de pobreza, de obediência, de caridade para aquele legado, né? Então, todos os sentimentos que foram traçando naquele ser de novamente estar em contato com essa questão da obra, né? De uma obra que se instala ali no seu coração como de novo, né? Como um chamado espiritual, como um propósito a ser seguido. E ela segue, né, essa jornada. Depois, claro que tem o movimento da família, que numa primeira instância sofre muito com isso, e depois nós ficamos sabendo através das pesquisas, né, que conseguimos realizar, né, o quanto depois do falecimento do seu pai, do desencarne do seu pai, que também as suas outras irmãs e a sua própria mãe também vai fazendo parte daquele movimento, porque de fato é um movimento muito forte. E o que nós sabemos é assim, do quanto Clara, a sua fortaleza, ela vem de uma meiguice, de uma generosidade, de uma delicadeza muito grande, mas de uma força de alma. E para Francisco, ela chega a ser assim uma fiel conselheira,
né? O que nós temos através dos estudos aprimorados é do quanto Francisco recorre a ela também nos momentos de necessidade de um consolo, de necessidade de uma opinião, de um desabafo, e ela acaba sendo bastante esse acalento, né? Então, nesse movimento dos franciscanos, ela repete o movimento feminino, criando a ordem das Clarissas, né? Assim como Joana de Cusa segue contando para outras mulheres os ensinamentos de Jesus após a crucificação do Cristo, Clara de Assis também faz esse movimento. E veja que lindo, esse espírito vai se fortalecendo ao longo dessa jornada. Ela já vai colocando em ação aquilo que ela já viveu em outra encarnação, né? Então, vai se aprimorando esses conceitos, né? Ela vai tendo uma fortaleza, ela vai tendo uma capacidade mais apurada de estar colocando efetivamente os seus propósitos em comunhão com a sua alma. E isso, assim, nos encanta de uma forma muito grande, nós vamos ficando tocados pela grandeza desse ser. E a terceira encarnação que nós vamos refletindo aí, né, nessa ordem que sempre foi passada, é Juana Inês de la Cruz. Então, nós vamos imaginar México, século XVI, nós vamos ter ali a nossa querida Juana Inês. Juana, ela de fato, ela é um ser histórico, né? Nós vamos, se nós formos visitar os lugares históricos, nós vamos encontrar muito repertório de Juana Inês lá e ainda vamos fazer essa viagem um dia, mas nós vamos conseguir ter muito contato com essas questões históricas. Então, vamos imaginar uma criança que, desde muito cedo, ela começa a apresentar uma necessidade de busca de conhecimento intelectual muito grande. Aos 3 anos de idade, a nossa menina, ela começa a ler, a expressar gosto pela leitura. Por quê? Porque ela tem uma irmã mais velha e ela vai meio que de carona com as aulas que são oferecidas para a sua irmã. E ali ela fica tendo aquele aprendizado por dentro, e é um ser que já vem com essa vontade de aprendizado. E ela vai se aprimorando, e ela vai crescendo. Para que nós tenhamos uma ideia, aos 8 anos de idade, Juana Inês ela escreve o que nós chamamos de Loa, que é uma introdução a um poema. Então, veja bem, muito precoce. Ela passa um período da sua infância na fazenda de seu avô, e o seu avô tinha uma biblioteca. A família, novamente, é uma família abastada, com recursos financeiros bem tranquilos para aquela época, né? Então, ela passa um período na fazenda do seu avô tem uma biblioteca enorme, e ali para ela é assim, uma delícia, né? Ela acaba para ela sendo aquele lugar um lugar maravilhoso. Então, quanto mais ela busca recursos para ler, mais ela quer poder entrar em contato com aquele repertório. Inclusive, essa fazenda do avô, hoje no México, existe uma escola ali, né? Foi criada uma escola, e essa escola tem o nome da própria Juana Inês como uma homenagem, né? Então, ela vai trazendo essa sede de conhecimento. Então, quando nós vemos hoje Joana de Ângeles, né, que passa esse tempo todo na espiritualidade, nos traz todo o repertório da série psicológica e todas as obras, nós vamos lembrando dos processos reencarnatórios que esse ser viveu, e ali, como Juana Inês, foi uma das encarnações que ela se aprofundou
de maneira muito imersa em busca de conhecimento, né. Tanto que tem um dado momento da sua infância, já partindo ali para uma adolescência, que ela diz para o pai, para a mãe que ela quer ir para estudar, para uma universidade e tal, e aí eles dizem que aquilo não era permitido para mulheres, que ela teria que se vestir de homem, então ela diz: "Então me vista de homem, né, se esse for o preço, para que eu tenha a oportunidade de ter conhecimento, é assim que eu quero que você me vista". Então, muito determinada, muito firme, sem engasgar nos próprios propósitos, né. Nós vamos encontrando essa figura que já aparece com esse conceito, né, de firmeza. Como Clara, ela parece muito doce, mas ela tem uma essência firme, tanto que abre mão da própria família para poder seguir o seu caminho de fé ali. Mas como Juana Inês, a própria estrutura física e o jeito de se portar já nos aparece ali nos estudos que fizemos de maneira muito observando, ela já aparece como uma figura forte, destemida, né, à frente do seu tempo. Aos 14 anos de idade, como dama da corte da rainha Leonor, ela foi convidada para uma sabatina, porque sendo dama da corte foi uma oportunidade de estar ali em contato com conhecimentos, né, de poder ter oportunidades de estudos. Mas ela foi encantando as pessoas que a cercavam pelo conhecimento que ela já tinha, pelo fato de saber ler, pelo fato de conhecer de filosofia, de poesia, e ali eles decidem fazer uma sabatina com ela. Imaginem vocês, 33 homens extremamente estudiosos e a nossa menina Juana Inês, 14 anos, sendo submetida a questionamentos, a perguntas para que pudesse ser entendido até que grau intelectual ela já tinha conseguido a obter até essa época. E ela passa por essa sabatina assim com louvor, né? Todos ficam realmente encantados por ela, né? E depois, mais adiante, ela segue a vida religiosa no convento, que é a oportunidade, né, de ter conhecimento, se dedicar aos estudos. Então, nós vemos assim uma biblioteca imensa que ela acaba fazendo na vida adulta e podendo traçar o seu trabalho no mundo religioso ali no convento e deixa esse legado, né? Esse legado muito forte. Ela consegue escrever um livro, né? Que a Condessa de Paredes consegue auxiliar para que ela deixe o registro e encontra-se na nota, né? Primeiramente de 200 pesos, o rosto dela firmado ali como uma figura marcante da época e que merece esse crédito, e depois passa também para a nota de 100 pesos, né? Então, Juana Inês de la Cruz é este ser que novamente mostra o papel do feminino, assim como um primeiro movimento feminino da época, porque de fato ela rompe barreiras, ela não entende dificuldades para seguir aquele propósito a que veio e segue essa jornada, né, muito grandiosa em busca desse conhecimento, em busca de toda essa função que para ela é importante, né, que para ela novamente nós tocando nessa situação, né, vai reforçando cada vez mais os propósitos a que ela veio nos processos reencarnatórios. E partindo daí, nós já pulamos para o século XIX, e a nossa alegria é porque nossa querida mentora, Joana de Ângeles, ela se apresenta como Joana Angélica de Jesus no Brasil.
né, então é a encarnação que nós sabemos, que vivenciado aqui pertinho de nós, tanto em tempo, como em localização para quem está aqui no Brasil nos assistindo, e essa encarnação acontece em Salvador. Ela novamente filha única de uma família novamente com recursos financeiros bem favoráveis para a época, né, e ela vai desde criança, mostrando novamente esse movimento de querer se dedicar aos estudos, de apreciação pela leitura, apreciação por buscar recursos intelectuais de toda a ordem, e isso mexe bastante ali com aquela família, né, que pensava numa situação mais contida para a época, de uma filha única, né, mas ali criada naquele lar, naquele conforto, sem grandes pretensões. Mas a nossa Joana Angélica de Jesus não pensava isso não, né? E vê novamente na busca religiosa uma oportunidade para estar traçando, né, processos intelectuais, recursos de aprimoramento. E aos 20 anos, ela consegue, através do Frei Dom Antônio Corrêa, uma carta que dá o direito para que ela faça o ingresso, né, ao convento de Nossa Senhora da Lapa, né, que ela pudesse ser inserida nesse convento e dali a oportunidade do que ela tanto esperava, que era poder seguir esse aprimoramento intelectual, né, que é um aprimoramento da alma. E consegue e vai dentro desse convento articulando uma figura, se demonstrando uma figura muito organizada, muito uma figura que exerce uma função de ser assim um ser que se alia às outras que ali estavam com ela, fazendo parte daquele movimento, como alguém pronto para ajudar, como uma pessoa pronta para exercer um papel de organização frente às tarefas, e ali ela vai sempre angariando um pouquinho mais de recursos, de prestação de serviço, e ela demonstra também uma capacidade de organizar tempo para poder estudar, por exemplo, porque as suas funções dentro daquele movimento religioso do convento acabam ficando grandes à medida que ela vai se mostrando uma personalidade muito apropriada para as funções, né? Então ela vai buscando recursos de administrar esse tempo e poder estudar e poder trabalhar, poder exercer as suas funções. Então é muito bonito o movimento que ela faz. E estava acontecendo, né, a guerra ali, e a gente percebe, a gente vê na história que o convento ele seria atacado pelos soldados portugueses, né, que estavam ali embriagados e tudo mais. E Joana Angélica de Jesus, ela consegue defender o convento daqueles soldados que estavam ameaçando, né, entrar, invadir. E enquanto ela se coloca à frente de uma das portas principais, com o próprio corpo, né, limitando aquela entrada, as outras freiras que moravam ali, as noviças, né, que moravam ali com ela no convento, conseguem fugir por uma passagem subterrânea. E neste momento em que todas fogem, ela é atacada, né? Ela é ferida com um punhal no próprio peito por esses soldados e ela tem uma morte ali na frente de um dos portões principais do convento, defendendo, né, a honra, defendendo aquelas mulheres que ali estavam, defendendo aquele legado que ali ela já estava
como abadesa, né, porque ela tem o título de abadesa por 2 vezes, né, então ela era alguém muito responsável por aquelas pessoas que ali estavam, e ela se torna, né, ela é vista como mártir da independência do Brasil. E depois uma heroína, né, uma heroína da pátria brasileira. E muito bonito, porque ela recebe esse título de heroína em 2018, né, propriamente dito, no dia 26 de julho de 2018. Então, se nós procurarmos, se nós formos em Salvador visitar esses locais, nós vamos ver essas referências sobre a nossa querida Joana Angélica de Jesus, né? E quando olhamos para trás, agora falamos um pouquinho de cada uma dessas encarnações, quando nós olhamos para trás e analisamos esse ser, nós vamos vendo alguém que cresce ao longo desses processos, alguém, um ser tão maravilhoso, e ao longo desse estudo, dessa pesquisa para escrever esse artigo, muitas vezes eu falei para minha companheira de artigo e para o nosso orientador, né? Assim, como os meus familiares que me acompanham, né? Meu esposo, meus filhos, eu falo, gente, que audácia da nossa parte, né? Querer analisar a Joana de Ângeles, né? Analisar esses processos reencarnatórios dela e depois juntos refletimos, né? Do quanto refletir sobre essas encarnações, sobre esses processos com a base da psicologia profunda, pode tocar o coração a cada um de nós do quanto nós podemos ser melhores, né? Se nós temos referência que essa é a nossa melhor encarnação, imagina quantas coisas nós já passamos, né? Imagina Joana de Ângeles vivendo todos esses processos, quer seja como Joana de Cusa, Clara, Juana Inês, Joana Angélica, e cada uma desses seres, imaginem um quadro, né? Cada uma delas aqui e Joana de Ângeles no centro, integrando todas essas mulheres, né? Todas essas mulheres se integram em Joana de Ângeles. E aí ela, como Joana de Ângeles, ela fica na espiritualidade. Nós sabemos que por 50 anos na espiritualidade, estudando de maneira mais aprofundada ainda, todos esses recursos que ela já começou a angariar nos seus processos reencarnatórios. E a partir daí, baseada no seu processo de individuação, ela devolve para todos nós um presente. Nós recebemos o presente, né? Que é esse encontro com o Divaldo, que a Joana de Ângeles tem, com esse convite maravilhoso que ela faz a esse médium que nós temos todo, nós reverenciamos a jornada também desse ser que se une a ela, né? Como nós sabemos, e fazem todo esse projeto maravilhoso que está aí para nós realmente debruçarmos, estudarmos, tentarmos aprender, né? Um pouquinho a cada dia. E talvez a pergunta que nós possamos nos fazer, ouvindo essa história, né, um pouco dessa história, é: que presente é que eu posso deixar para a humanidade?